Graças e paz a todos. Eu aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje que está muito abençoada e edificante. Mas antes de entrarmos na mensagem do Senhor, peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. Também seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhando essa mensagem para mais pessoas. Então vamos para a palavra de Deus, que hoje nós iremos falar sobre o tempo de Deus. Nós iremos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que diz assim a palavra do Senhor: Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, de tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8, vai falar sobre que existe tempo para todas as coisas embaixo dos céus. E ele dá exemplos aqui na terra do que estamos vivendo. Porque há tempo para todas as coisas embaixo dos céus. E esperar o tempo de Deus nem sempre é fácil, porque nesse período existem várias batalhas, vários desertos, várias provações. E como podemos suportar isso tudo? Como podemos estar esperando esse tempo de Deus? Não é fácil. Existem momentos que chegam para nos destruir as circunstâncias. A pancada vem tão forte das ondas, do mar agitado, que a todo momento ele quer vir para roubar a nossa fé. Mas nós temos que estar perseverante, porque existe, como acabamos de ler, existe o tempo determinado por Deus. O tempo determinado por Deus para se cumprir tudo aquilo que Deus tem nos prometido. Deus tem um tempo determinado de honrar a nossa fé. Deus tem um tempo determinado de exaltar aqueles que foram humilhados. Aqueles que se humilham diante de Deus. Aqueles que se humilham diante de Deus, existe um tempo certo para Deus o exaltá-lo. E Deus já decretou, já marcou o dia que irá vir aquilo que Ele tem nos prometido, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E o tempo da espera, nós temos que estar perseverando, sempre perseverando em quê? Em oração e nunca esmorecer. Nós temos que estar sempre orando, perseverando em oração e nunca esmorecer. Porque Jesus vai falar em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus vai falar sobre a parábola do juiz iníquo. Fala sobre aquela senhora que todos os dias estava ali pedindo justiça, pedindo ali aquele juiz que julgasse a sua causa. E aquela mulher insistiu, estava ali clamando. E o juiz foi lá e fez aquilo que ela estava pedindo, que ela estava buscando. Então, e Deus, Jesus, vai chegar e dizer: se aquele juiz que era iníquo ouviu aquela oração, aquela súplica daquela mulher, imagina o Pai Celestial. Então, nós podemos aqui entender que nós temos que ser perseverante na oração e nunca esmorecer. E Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então aqui só concretiza, aqui
liga mais ainda o que acabamos de lermos sobre o quê? Sobre a mulher que estava ali sempre sendo perseverante na oração. Orar e nunca esmorecer. Então aqui, Tiago capítulo 1, versículo 12, vai dizer que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado quem? O homem. Bem-aventurado quem? Aquele homem, aquela pessoa, aquele servo ou aquela serva que está suportando, mas ele está suportando com perseverança. Está suportando com perseverança o quê? A aprovação. Ele está passando pela prova, mas ele está o quê? Perseverando. Ele está suportando com perseverança. Ele está orando sem esmorecer. Ele está perseverando na aprovação. E depois dessa perseverança na aprovação que ele está tendo, que ele está suportando com perseverança a aprovação, ele vai ser aprovado. Ele vai ser aprovado por Deus. E aí ele vai receber o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor tem nos prometido. Prometido a quem? Aos que o amam. E aqueles que amam o Senhor é aqueles que guardam a palavra do Senhor. É aquele que serve o Senhor. É aquele que está ali renunciando a si mesmo e seguindo o Mestre. E o outro ponto é saber se comportar no deserto. Não é fácil nós saber se comportar em meio ao deserto, porque aí nós somos de carne, e aí a nossa carne quer falar mais alto. Só que aí nós temos que alimentar o nosso espírito, nós temos que buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Nós temos que se revestir da armadura de Deus. Nós temos que estar no deserto se comportando da forma que Deus nos instrui, na forma que Deus nos ensina, que é o que? Está orando, perseverando em oração, suportando com perseverança na aprovação, no meio desse deserto. É entender que vai chegar o tempo de Deus. E o momento ali do deserto é o momento da lapidação. É o momento ali de intimidade com Deus. Porque as pessoas enxergam deserto como ali deserto está esquecido. Não. Ali o deserto é lugar de intimidade com Deus. Porque no deserto é só Deus e você. É só você e Deus. Quem vai estar só do seu lado é só Deus. Só é apenas Deus que vai estar do teu lado no meio nesse deserto. E Deus é o suficiente, porque é só Ele que vai te sustentar. É só Deus que vai estar te sustentando. É só Deus que vai estar te alimentando em meio a esse deserto. É só Deus que vai estar te vestindo em meio a esse deserto. É só Deus que vai estar entrando com providência em todas as áreas da sua vida. É só Deus. Deus estando contigo é o que importa. As pessoas podem te esquecerem, as pessoas podem te abandonarem, mas Deus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai te abandonar. Ele vai estar sempre ali contigo, lado a lado, independente se você está passando pelo momento bom ou pelo momento ruim, no momento da alegria ou da tristeza. Jesus vai sempre estar do seu lado, vai estar te sustentando. Então, nós temos que saber se comportar no deserto. Nós temos que ser revestidos do Espírito Santo do Senhor, revestido da armadura de Deus e colocando em prática a palavra de Deus. Nós temos que estar meditando na palavra para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos falado, tem colocado em nosso coração. E no Salmo 40 vai dizer que esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. No deserto, nós temos que esperar confiantemente pelo Senhor, esperar pela promessa de Deus, saber que Deus está cuidando de nós, até nos mínimos detalhes. E o Senhor Deus está sempre ali conosco, está sempre ali nos sustentando e está ali inclinando os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E Ele vai ouvir o nosso clamor de socorro. Socorre-me, Deus. Socorre-me, Senhor. Então,
Você pode se encontrar no momento que você está clamando por socorro ao Senhor. Você está clamando no deserto que você está passando, no momento difícil que você está passando, no seu secreto, você está clamando ao Senhor por socorro. E o Senhor Deus está escutando esse clamor, essa oração. E Deus está agindo, mesmo você não vendo. E no meio disso que nós estamos aqui meditando, que é na palavra do Senhor, que é sobre o tempo de Deus, se encaixa o que? Está no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus é essencial para vivermos o tempo de Deus, para vivermos com perseverança, para estar perseverando na oração e no que esmorecer, para saber se comportar no deserto. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Porque Jesus vai dizer que sem mim nada podereis fazer. Jesus vai dizer também em João 15 que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. E para que nós dê frutos, nós temos que estar ligados no próprio Jesus. Então, para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, para nós esperar o tempo de Deus, esperar com paciência pelo Senhor, para que nós tenhamos a armadura de Deus, nós temos que estarmos no centro da vontade de Deus. E fala em Romanos 12, capítulo 2, que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos saber esperar o tempo de Deus. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos estar o quê? Orando, sendo perseverante na oração e sem esmorecer. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos suportar com perseverança no dia da aprovação. Nós vamos suportar o dia mau. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos estar o quê? Alicerçados em Jesus. E a nossa fé e esperança, ela tem que estar alicerçada em quem? Em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 23, vai dizer que a nossa fé tem que estar alicerçada em quem? No Evangelho, em Cristo, no autor e consumador, em Jesus Cristo. Nós temos que estar alicerçados, firmes na rocha, edificados no Senhor, porque a nossa fé e esperança estando alicerçado na pessoa de Jesus Cristo. Porque muitas pessoas colocam a sua fé em carros, muitas pessoas colocam sua fé em pessoas, na criatura e não no Criador. Nós temos que colocar a nossa fé e esperança na pessoa de Jesus Cristo, pois só Ele pode fazer aquilo que nós estamos esperando, aquilo que nós estamos aguardando. É só Jesus que pode nos dar aquilo que realmente nós precisamos. É só o próprio Jesus, porque Ele é a fonte de águas vivas, Ele é a videira verdadeira. É só o Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Então, para finalizarmos, nós vamos ler Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 ao 5, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriaremos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, para finalizar essa mensagem que está muito abençoada, creio que abriu a sua mente e vai te fortalecer bastante a saber esperar o tempo de Deus. Aqui nós estamos finalizando aqui com o Senhor Jesus falando para nós aqui em Romanos, dizendo que
nós temos que se gloriar nas nossas próprias tribulações. Por quê? Porque a tribulação, ela produz perseverança. Então, a tribulação, ela produz a perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência é esperança. Então, nós só vamos ter experiência quando nós primeiro passar pela tribulação, porque a tribulação vai produzir a perseverança. E aí vem a experiência daquilo que você está passando e do que você passou. E vindo a experiência, aí você adquire a esperança. A esperança que ela não confunde, porque aí ela vai estar ligado em quê? No amor de Deus. A esperança está ligada no amor de Deus. E está sendo derramado todos os dias o amor de Deus pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Todos os dias esse amor está sendo derramado. Então é essencial nós passar pelas tribulações, porque ali é que vai produzir a perseverança. E a esperança só vai entrar em nós se nós primeiro tiver experiência no que passamos. Porque se nós tivermos experiência em batalhas, se nós tivermos experiência em desertos, se nós tivermos experiência em esperar o tempo de Deus, nós vai ter a esperança que Deus vai mudar o cenário, a esperança que tudo vai se resolver. E quem vai resolver por nós? Cristo. Porque a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne, é contra potestades e principados. Então, se nós permanecer na esperança, para adquirir essa esperança, nosso coração vai ser o quê? Derramado o amor de Cristo em nossos corações. Então, saiba esperar o tempo de Deus. Esteja sempre orando sem esmorecer. Esteja se comportando nesse deserto que você está passando, se comportando da forma que Cristo nos ensina. O que? Suportando com perseverança no dia da aprovação, para ser aprovado por Deus. E nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que estar nossa fé alicerçada em Cristo Jesus. Porque se você fazer tudo isso, guardar a palavra de Deus em seu coração e cumprir tudo isso aqui que o Senhor tocou em meu coração para escrever, para trazer essa mensagem para você que está escutando, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Você vai conseguir viver as promessas de Deus. Você vai conseguir viver tudo aquilo que Deus tem escrito em sua vida. Mas você precisa esperar o tempo de Deus. Você precisa suportar um tempo da espera. Saber se comportar em meio a esse deserto, essa espera. Você tem que estar no centro da vontade de Deus, e a sua fé tem que estar alicerçada.